Oi de novo, gente, tudo bem? Bom, a gente vai continuar a nossa aula de substantivos, que a gente começou no vídeo passado, e hoje a gente vai falar sobre a flexão desses substantivos. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente: o que é flexão? A flexão é essa mudança que a gente faz nas palavras a fim de dar um significado extra. Quais são essas flexões possíveis? Ora, essas flexões elas podem ser de significados de gênero, número e grau. Todo mundo conhece aquele ditado que fala assim: ah, eu concordo com você em gênero, número e grau. Quem não conhece, pode perguntar aí para alguém mais velho que a pessoa vai conhecer, né? E o que isso significa? Significa que essas palavras dentro da frase precisam ter uma relação. Então, por exemplo, se eu tenho um substantivo que está no plural, todas as palavras que estão relacionadas a esse substantivo também precisam estar no plural. Por exemplo, meninas legais. Né? Meninas está no plural, legais está relacionado com meninas e por isso ela também precisa estar no plural. O que acontece é que esse ditado é uma grande mentira. Por que uma grande mentira? Porque a concordância de gênero e número, tudo bem, meninas legais ou meninas legais e em gênero menina linda, menino lindo, certo? Tá tudo bonitinho. Acontece que a flexão em grau, isso não acontece, né? Quando eu faço uma mudança no meu substantivo para diminuir ou aumentar essa palavra, no sentido de menininha, né? A palavra legal que vem após essa não tem nenhuma flexão. Então a concordância em gênero, número e grau é uma grande mentira. Todo mundo entende? Grau não se concorda, tá? Aqui é para a gente começar a nossa aula. Mas o que nós vamos ver aqui agora são as pequenas regras. Eu acho que ninguém vai sentir muita dificuldade em trabalhar com essas regras, porque é algo que a gente já tem mais intuitivo, tá? Mas a gente vai passar uma por uma para a gente conseguir ter consciência daquilo que nós estamos fazendo. Tranquilo? Existe uma parte que cai bastante em prova e eu vou sinalizar isso para vocês no momento correto, mas por enquanto eu peço que vocês acompanhem aí com a imagem que eu mandei para vocês do quadrinho, certo? Então vamos lá. A primeira parte que a gente vai trabalhar é a flexão em gênero. O que é uma flexão em gênero? A flexão em gênero é quando a gente vai mudar aquela palavra para ela fazer o feminino e masculino. Quando a gente fala sobre isso, a gente tem uma tendência muito grande de achar que a palavra é mulher ou homem, mas isso não é verdade. Nós estamos falando de um trabalho da língua portuguesa, é a nossa língua. E isso não tem uma conexão direta com a nossa sociedade. Não é porque uma palavra é feminina que só mulheres podem usar. Tá? Então a gente primeiro precisa desmistificar isso um pouquinho. Nós estamos falando de gêneros dentro da nossa língua. A regra geral é que a gente muda o A para o O, mas nós temos outros casos e são esses casos que a gente vai estudar aqui agora. Acompanhando aí na folhinha de vocês, nós temos o primeiro, o comum de dois gêneros. O que é isso? É quando a gente tem uma mesma palavra e essa palavra serve tanto para o feminino quanto para o masculino. Ah, Vanessa, e aí, como que eu vou saber a diferença? Ué, você vai saber o gênero que aquela palavra está se referindo pelas palavras de apoio. Tá? Então, por exemplo, quando eu falo a estudante, o meu a está dando que aquela palavra estudante está se referindo a uma menina, certo? Nesse caso, sim, ao gênero, porque não é a palavra que nós estamos trabalhando, né? Nós estamos falando do artigo, e o artigo é um artigo feminino, tranquilo? Ou então, quando eu falo menina linda, estudante linda. Esse linda está caracterizando o gênero de estudante. Então, são essas palavras de apoio que vão determinar o gênero do meu substantivo trabalhado ali. Joia? Bom, a segunda parte é o que a gente tem aí escrito de sobrecomum. Gente, o sobrecomum não adianta, é a mesma palavra. A gente não consegue definir dentro da frase se é feminino ou masculino. A forma de fazer essa distinção vai ser no contexto. Então, por exemplo, se tem uma criança andando para um lado e para o outro, e eu falo assim, essa criança não para. Quando as pessoas falam assim, dentro daquele contexto, todo mundo sabe quem é a criança de quem eu estou falando, certo? Então, a gente sabe o gênero daquela palavra dentro do contexto, mas na frase, olhando só o substantivo, é impossível a gente detectar. Show?
O terceiro é o epiceno. O epiceno é usado para vegetais e animais, né? Então, a palavra em si a gente não sabe o gênero, mas o que vai determinar é a palavra seguinte, macho e fêmea, tá? Então, a gente tem, por exemplo, cobra. Cobra macho, cobra fêmea. Show de bola? Algumas palavras, elas têm mudança de palavra completamente, né? Então, se eu tenho feminino, eu tenho uma palavra, se eu tenho masculino, eu vou ter outra palavra. Como assim, Vanessa? Ué, quando eu falo sobre ator, ator é do gênero masculino. Mas e atriz? Eu não tenho uma mudança que a gente consegue regrar, né? O que a gente tem aí são palavras totalmente diferentes. Tranquilo? Isso também é possível, mas não acho que seja nenhuma dificuldade para nós. O que a gente precisa analisar, e o que cai às vezes nas provinhas que vocês fazem, é quando a palavra muda de significado, quando ela muda de gênero. Então, a gente tem exemplo a palavra o cabeça. Em determinados contextos, a palavra o cabeça pode significar, as palavras o cabeça podem significar pra gente que é o líder daquele grupo. Então, eu falo, por exemplo, Gabriel é o cabeça da turma. Ele é o líder daquela turma. Tá? Agora, quando eu falo a cabeça, eu estou me referindo a uma parte do corpo. Então, eu falo a cabeça dói, certo? Então, é a parte do meu corpo, não tem a ver com líder. Essas mudanças, sim, são mudanças bem interessantes da gente observar e que podem cair na nossa provinha. Show de bola? Vamos lá agora falar sobre mudanças em número. Quando a gente fala de mudanças em número, a gente tem plural e singular. A regra geral todo mundo sabe, a gente acrescenta o S. O que acontece é que nem todas as regras funcionam dessa forma e a gente vai ver algumas exceções aí a essa regra. Palavras que terminam em M, podem acompanhar aí no quadrinho de vocês, tá tudo no quadrinho, tá? As palavras que terminam em M, a gente automaticamente vai transferir esse M em N e depois acrescentar o S. Então, a palavra homem, a gente escreve no plural homens, com N no final. Ah, Vanessa, por quê? Ah, gente, é simplesmente uma transição da nossa língua. A nossa língua é uma língua muito antiga, que já sofreu por vários processos históricos. Então, é natural que a gente faça certas mudanças, certo? As palavras que terminam em L, a gente precisa observar uma coisa. Quando ela termina em L, a regra geral é que a gente vai tirar esse L e vai acrescentar o S, assim como fizemos com a regra do M, tá? O que acontece é que certas palavras, elas não terminam só em L, elas vão terminar em IL. E a gente precisa de atenção, principalmente quando elas são paroxítonas. Aí a gente para um pouquinho e lembra lá atrás da aula que nós demos de sílaba tônica, né? Bom, o que é uma palavra paroxítona? É quando a palavra tem a parte mais forte dela pronunciada na penúltima sílaba, certo? Nesses casos, a gente viu lá na aula de acentuação gráfica que essas palavras são acentuadas. Então, quando você tem uma palavra que termina em IL e tem acento, pode ficar despreocupado, porque a regra que vai prevalecer é a nossa regra excepcional. Tá? Então, no caso de palavras que terminam em IL, sendo paroxítona, a gente vai tirar tanto o I quanto o L e a gente vai acrescentar EIS. Então, por exemplo, eu tenho a palavra difícil. A palavra difícil, ela termina em IL e ela tem um acento, ok? Então, a gente vai tirar toda essa terminação de IL e a gente vai acrescentar EIS. Daí nós temos o plural de fíceis, ok? Tudo bem? Tudo jóia? Bom, as palavras que terminam em consoantes, né? Em regra geral, aí eu coloquei no quadrinho de vocês R, Z, S, N. A gente tem aí o caso de acrescentar ES, né? Então, a gente conversou um pouquinho sobre isso no início do ano, que a gente tem um problema na hora da pronúncia, certo? De fazer pronúncia de consoante mais consoante, e é por isso que aqui a gente acrescenta um E entre a consoante e o S final de plural, tá? A exceção que a gente tem aí são as palavras que terminam em N, que você tem duas possibilidades. Por que você tem duas possibilidades? Quem estava comigo desde o início lá do ano vai lembrar que a gente conversou sobre a questão da nasalização. O nasal não é exatamente a pronúncia daquela consoante. O nasal é simplesmente você transformar a vogal anterior em nasal, certo? Então ali você não tem uma pronúncia de fato da nossa consoante, por isso o S também é cabível.
temos duas opções. Podemos acrescentar ES ou então simplesmente acrescentar o S no final. Tá aí no quadrinho de vocês. Algumas palavras, elas não se alteram e muitas delas, mesmo tendo S no final, não indicam plural. Então, por exemplo, eu tenho a palavra ônibus. A palavra ônibus é uma palavra que mesmo sempre estando com S, nem sempre significa plural, certo? Então, essa palavra, plural ou singular, ela se mantém da mesma forma. O que a gente precisa de mais atenção é nas palavras que terminam em ão. Okay? Por quê? Porque as palavras que terminam em ão dependem muito de como que a língua evoluiu ao tempo. Peço que vocês olhem aí no caderninho de vocês, no quadrinho de vocês que eu disponibilizei, o exemplo de pão. O exemplo de pão é para vocês entenderem o que aconteceu. Lá no latim, a palavra pão, a palavra pães, né, era panem. Né? Panem era pão e no plural a gente fazia panens. Tá? Como está escrito aí para vocês. Nós já estudamos a questão do nasal, então o que acontece? Esse N aí do meio, ele teve uma tendência de nasalizar esse A anterior. Hoje a gente consegue entender que a palavra pão, se faz o plural em ães por conta de uma evolução da nossa língua. É um processo natural que nós aqui da língua portuguesa do Brasil temos de nasalizar certos sons, certo? Então esse processo levou a essa terminação. Aí você pode me perguntar, poxa, Vanessa, e aí, como que eu vou saber na hora da prova? Gente, fica tranquilo, tem vários exercícios na apostila e isso, a notícia ruim que eu tenho para dar para vocês é que isso de fato é um exercício mecânico, porque não existe uma regra universal. Aí no quadro de vocês podem ver que nós temos 3 opções. As palavras que terminam em ão podem fazer ãos, ães e ões. E como a gente vai saber isso? Só fazendo o estudo histórico de cada palavra. Tá? Mas não se preocupem, vocês têm bastante exercício na apostila e com certeza isso não vai ser um problema para ninguém. Também nunca vi cair em prova, tá? Mas é sempre bom saber, principalmente para a redação. O último quadrinho que a gente tem aí é a questão do grau. A questão do grau é a questão mais simples e que, graças a Deus, é a parte que cai na prova, né? Por quê? Porque o que cai na prova da questão de grau é sobre o porquê aquela pessoa está usando aquela palavra no diminutivo, aquele substantivo no diminutivo. E isso é uma coisa que a gente consegue entender através do contexto, certo? Então, por exemplo, quando eu tenho a palavra menino, se eu faço um diminutivo dessa palavra, eu vou falar menininho. E aí que cai questão de prova. Por que cai questão de prova aí? Porque eu tenho vários significados possíveis. Eu posso falar menininho no sentido de diminutivo. Eu posso falar menininho no sentido de você desprezar aquela pessoa, no sentido de, ai, esse menininho não para. Né? Eu não estou falando que é um menino pequeno, eu estou dizendo que é uma forma de você desprezar. Também é uma forma de você demonstrar afeto. Eu falo, menininho, vem aqui. Quando eu faço isso, eu estou demonstrando carinho. Então, esse diminutivo, essa flexão em grau, ela pode me trazer significados diferentes. E é isso que costuma cair na prova de vocês, tá? Sobre a gramática, o que nós temos é que o grau ele pode ser aumentativo ou diminutivo. O aumentativo é para fazer uma ideia maior, certo? E o diminutivo para fazer uma ideia menor. O aumentativo e o diminutivo eles podem ser sintéticos ou analíticos. O que isso significa? Significa que sintético é algo resumido. Então você tem aí uma única palavra passando uma ideia de algo maior ou algo menor. Por exemplo, no quadrinho aí de vocês eu coloquei o exemplo de casa. Então, casarão, eu já tenho em uma palavra a ideia de uma casa grande, certo? Já no diminutivo sintético eu tenho casebre. Dentro dessa mesma palavra eu tenho uma ideia de casa pequena. Tranquilo? Então, o sintético é quando você consegue resumir 2 conceitos de grande e pequeno dentro da mesma palavra. O analítico já não. O analítico você precisa de mais de uma palavra para exprimir esse tamanho. Tranquilo? Bom, gente, qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, nos procure. A gente está aqui a todo vapor para atender vocês. Um beijo e até a próxima.